O mercado de jogadores, pensando em 2026, já está a todo vapor, mas ainda dá tempo, né, de olhar para o que de melhor aconteceu em 2025. O ano teve recorde quebrado no quesito transferência, com muitas movimentações sendo importante, né, para a definição dos principais títulos, né, pessoal? O futebol repassa que as principais, né, aquisições feitas pelas equipes do Brasil e Brasileirão em 2025, estando as melhores, né, pessoal? Levamos em conta principais o desempenho desses atletas em campo. Confira abaixo como ficou a lista, né, pessoal? Luciano Acosta, FC Dallas para o Fluminense por 4 milhões de dólares, chegou ao Fluminense apenas em agosto e sem muita badalação, né? Mas rapidamente mostrou porque merecia ser titular. O argentino mostrou muita qualidade com a bola, dando belos passes e ajudando o time na boa reta final de Brasileirão. O time na boa reta final de Brasileirão. E aí, pessoal, o que vocês acharem? O quinto lugar, Luciano Acosta. Quarto, Danilo. Juventus, Flamengo, sem custos de transferência. Além da experiência e qualidade para jogar quando um dos zagueiros titular estava ausente, né? Danilo ainda teve momentos de herói. A torcida do Flamengo não vai esquecer da atuação dele na reta final da Libertadores, marcando o único gol do jogo e salvando o lance que poderia dar o empate ao Palmeiras. E aí, pessoal, o Danilo foi uma boa para o Flamengo, hein, pessoal? O que vocês acharam disso, hein, pessoal? Terceiro, Vitor Roque, né? Barcelona para o Palmeiras, né? Por 25 milhões de euros. O início foi turbulento e quando alguns já perderam perdi a esperança nele, veio a avalanche de bolas nas redes, né? Formando dupla com Flaco Lopes, né? Vitor Roque foi peça central do melhor momento do Palmeiras no ano, fazendo gols contra rivais e no mata-mata da Libertadores, e pessoal? E aí, o que vocês acharam né, Victor Roque no Palmeiras, hein, pessoal? Tem que cortar esse cabelo mesmo, hein, pessoal? Segundo, né, Fabrício Bruno, Flamengo para o Cruzeiro por 7 milhões de euros. Né? Os bons resultados do Cruzeiro ao longo de 2025 passou pela solidez ofensiva ou defensiva, né, proporcionada por Fabrício Bruno. As boas atuações do zagueiro renderam a ele duas convocações para defender a seleção brasileira, deixando vivo o sonho de ir à Copa do Mundo, né, pessoal? E aí, pessoal, o que vocês acharam de Fabrício Bruno no Cruzeiro, hein, pessoal? Primeiro, Jorginho, Arsenal para o Flamengo sem custo de transferência. A expectativa era alta, o impacto foi imediato, com boas atuações desde os principais jogos dele no Flamengo. Durante a Copa do Mundo de Clubes, Jorginho se encaixou rapidamente e foi peça importante para o funcionamento do time nos títulos do Brasileirão e da Libertadores. E aí, pessoal, o que vocês acharem dessas cinco ou do top 5 dos jogadores, né? Retrospectiva, né? Os melhores reforços dos clubes brasileiros em 2025. Hein? Bom, Bruno Spindel é o novo executivo de futebol do Cruzeiro. Anunciou o clube nesta segunda-feira, 29. O dirigente trabalhou por mais de 12 anos no Flamengo até ser demitido em agosto de 2025. Spindel chega para a vaga de Paulo Pelalpe, que trocou o Cruzeiro pelo Grêmio. O novo executivo vai reencontrar o técnico Tite, com quem trabalhou no Flamengo entre 2023 e 2024. Né? Spindel ficou perto de assumir a diretoria executiva do futebol do Corinthians, na vaga de Fabinho Soldado. O dirigente chegou a aceitar a proposta do Timão, mas desistiu pela demora do clube no envio do contrato. Abre aspas, né? Com a nova contratação, a estrutura da diretoria do futebol profissional passa a ser composta pelo novo executivo, pelo direito esportivo Joaquim Pinto e o gerente executivo Rodrigo Ramos, liderado pelo presidente Pedro Lourenço, né? E o vice-presidente Pedro Júnior informou o Cruzeiro. Spindel esteve em Belo Horizonte nesta segunda-feira para assinar, né, o contrato com o Cruzeiro. O dirigente conheceu as instalações da Toca da Raposa. E aí, torcedor, o que vocês acharam dessa
novo, novo executivo de futebol do Cruzeiro, hein, pessoal? Bruno Spindel. O Fortaleza agiu rápido no mercado e anunciou neste domingo 28 Pedro Martins, né, como o novo CEO do clube. Ele substituirá Marcelo Paz, né, que optou por assumir o cargo de diretor executivo de futebol do Corinthians. Né. Pedro Martins exerceu, né, recentemente a função de CEO do Santos, além de passagem em cargos executivos na SAF, né, de Cruzeiro e Botafogo e também do Atlético Paranaense. Né, abre aspas, né? Estou muito feliz e motivado, não só pela grande e representatividade histórica do Fortaleza, mas pelos desafios que temos aqui. Nós vamos trabalhar muito para colocar o clube de volta à Série A. Mas até rimou, hein, pessoal? Mas esse é um desafio que a gente vai conseguir, né? Vai, assim, através da união de todos, né? O suporte da torcida vai ser fundamental, fecha aspas, disse Pedro Martins em primeiras palavras como gestor do Fortaleza, hein, pessoal? O profissional terá a missão de comandar, né, a reestruturação do Leão do PC, que foi rebaixado à Série B do Brasileirão nesta temporada. O time cearense não disputava a segundona desde 2018, quando venceu a competição e cravou o retorno à elite. Eita, hein, pessoal? Pronto, pessoal, tá resolvido, né? O novo CEO do Fortaleza. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FES, né, divulgou no sábado 27 a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Carioca 2026. A Taça Guanabara vai de 14 de janeiro a 8 de fevereiro. Né? Volta Redonda e Boa Vista abre o Cariocão no dia 14, quarta-feira, às 17 horas, no Raulino de Oliveira. O primeiro gigante a entrar em campo é o Fluminense, que recebe o Madureira às 19 horas. Né? O Flamengo também estreia em 14 de janeiro contra o Bangu, às 21h30. Na quinta, 15, o Botafogo visita a Portuguesa, às 19 horas, enquanto o Vasco recebe o Maricá, às 21h30. Né? O Campeonato Carioca 2026, né? Tem o Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, o Fluminense, o Madureira, o Maricá, Nova Iguaçu, a Portuguesa, o Sampaio Corrêa, Vasco e o Volta Redonda, os 12 clubes da Série A do Campeonato Carioca, né, pessoal? 3, 6, 9, 12. O Campeonato Carioca passou por uma reformulação para se adequar ao enxugamento dos estaduais. Em 2016, os 12 times seguem divididos em dois grupos, mas cada equipe só enfrentará os 6 adversários da chave oposta. Né? Os 4 melhores de cada grupo avançam às quartas de final, que serão em jogo único e entre times da mesma chave. O cruzamento interno segue as semifinais, mas com ida e volta. Já a final será em jogo único, hein, pessoal? O sorteio dos grupos, né? Carioca 2016, grupo A, tem o Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa e a Portuguesa, né? E o campeão da Série A2, né? Grupo B tem o Botafogo, Flamengo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Boa Vista Nova Iguaçu. O campeão da Série A2 foi o Bangu. O Bangu foi rebaixado esse ano, pessoal, 2025, e vai disputar a série, né? Vamos lá, né? A primeira rodada, 14 de janeiro, às 17 horas, né? De Volta Redonda e Boa Vista, na Premier. 19 horas, Fluminense, Madureira, Sport TV, Premier. 21h30, Bangu e Flamengo, Globo e Premier. 15 de janeiro, às 17 horas, tem Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, no Premier. Às 19 horas, tem Português e Botafogo no Premier, né? Às 21h30, Vasco e Maricá, no GTV, Sport TV e Premier. A segunda rodada eu vou postar no outro vídeo, pessoal, porque o vídeo já tá longo, né, pessoal? Segunda rodada do Campeonato Carioca será realizada no dia 17 de janeiro, às 18h30, né, tem Boa Vista e Fluminense no Premier, 18h30 Bangu e Madureira no Premier, às 21h30 tem Volta Redonda e Flamengo no Sport TV e Premier, aí no dia 18 de janeiro, às 18 horas tem Vasco e Nova Iguaçu, Globo e Premier, às 20h30 tem Sampaio Corrêa e Botafogo no GTV, pessoal, Sport TV e Premier, Sampaio Corrêa e Botafogo, jogo da TV e no YouTube, né? 20h30 Portuguesa e Maricá.
Terceira rodada do Campeonato Carioca começa no dia 21 de janeiro, às 17 horas. 17 horas, né? Tem Maricá e Bangu no Premier, às 17 horas também Madureira e Sampaio Corrêa no Premier, às 19 horas. Tem Botafogo e Volta Redonda no Premier, e o jogo da TV e do GTV, né? 21h30, Flamengo e Vasco, Globo, GTV e Premier. Em 22 de janeiro, às 19 horas, tem Boa Vista e Portuguesa no Premier. E 21h30, Nova Iguaçu e Fluminense no Sport TV e Premier, hein, pessoal? Campeonato Carioca, quarta rodada, né? 24 de janeiro, às 21h30, Botafogo e Bangu no Sport TV e Premier. 25 de janeiro, às 18 horas, Fluminense e Flamengo no Globo, GTV e Premier. Às 20h30 tem Boa Vista e Vasco, né? Sport TV e Premier. Às 26, dia 26 de janeiro, não tem, assim, 26 de janeiro, às 17 horas, Madureira e Portuguesa no Premier. Às 21h30, Nova Iguaçu e Volta Redonda no Premier. 27 de janeiro, às 17 horas, tem Maricá e Sampaio Corrêa no Premier, viu, pessoal? Jogos da quinta rodada do Campeonato Carioca, né? Que começa no dia 30 de janeiro, às 19 horas, tem Sampaio Corrêa e Boa Vista no Premier. Às 21h30, Nova Iguaçu e Bangu no Premier. No dia 31 de janeiro, tem começado o Campeonato Brasileiro, hein, pessoal? 21, às 21 horas tem Flamengo e Portuguesa no Sport TV e Premier. Já no dia 1º de fevereiro, às 18 horas, tem Botafogo e Fluminense, Globo e Premier. Às 20h30 tem Madureira e Vasco no GTV, Sport TV e Premier. 2 de fevereiro, às 17 horas, tem Maricá e Volta Redonda. Isso pode haver algum, né, pessoal, jogo adiado, né, quem é que sabe, não, quinta rodada, né? Vamos ver, né, pessoal, se vai ter ou não vai ter. Isso é o que está na tabela, né? Vamos ver se vai ter mudança ou não de horário, de data. Você sabe como é que é e como funciona. Sexta rodada e última rodada da primeira fase da Copa do Campeonato Carioca, que Copa, né? 7 de fevereiro, às 17 horas, tem Portuguesa e Nova Iguaçu no Premier. Às 18h30, Bangu e Boa Vista no Premier. Às 21h30, Flamengo e Sampaio Corrêa no Sport TV e Premier. Dia 8 de fevereiro, às 17 horas, Volta Redonda e Madureira, Premier. Às 18 horas, tem Vasco e Botafogo no Globo e Premier. E às 20h30, Fluminense e o Maricá no GTV, Sport TV e Premier. E pessoal, a sexta rodada e a última rodada do Campeonato Carioca, da primeira fase, antes da semifinal, antes da segunda fase, né, do Campeonato Carioca. Não sei se é segunda, é quarta de final, daí vai, né, pessoal? O Flamengo tem interesse em Caio Jorge, né, do Cruzeiro, artilheiro do Brasileirão, né, da Copa do Brasil em 2025. O rubro-negro está disposto a pagar 30 milhões de euros, né? Cerca de 196 milhões pelo atacante de 23 anos. É novo, né, pessoal? Segundo a ESPN, Caio Jorge e o Cruzeiro estão cientes da investida do Flamengo, mas ainda aguarda uma proposta oficial. A Raposa não pretende se desfazer do atleta, sobretudo para o futebol nacional, né? E estabeleceu o preço de 50 milhões de euros, né? 326 milhões para liberá-lo. Eita. Recentemente, o West Ham procurou o Cruzeiro na tentativa de fechar um acordo por Caio Jorge, né? Mas a proposta da equipe inglesa foi recusada pela diretoria celeste, pois envolvia o empréstimo do atacante com uma obrigação de compra, né, pessoal? Caio Jorge terminou o Brasileirão em 2005 com 21 gols e 8 assistências. Imagina, pessoal, Caio Jorge no Flamengo, menino, na temporada somou 26 bolas na rede em 46 partidas e chegou a ser convocado por Carlos Ancelotti para a seleção brasileira. O jovem, né, atacante chegou ao Cruzeiro em 2024 após uma passagem discreta pelo futebol europeu. Para contratar Caio Jorge, o clube celeste desembolsou 4,5 milhões de euros, né, 25,7 milhões de reais, né, na cotação da época, em valores fixos pago à Juventus, então detentora dos direitos do jogador. Caio Jorge, 2026, né, um jogo, 2025 pelo Cruzeiro, assim pelo Brasil, né, em 2025. Pelo Cruzeiro foram 46 jogos, 26 gols e 6 assistências, né? Em 2024, pelo Cruzeiro, 23 jogos, 7 gols e 3 assistências. Em 2023-24, pelo Frosinone, né?
por 22 jogos, 3 gols e 2 assistências. Já em 2021-22, na Juventus Sub-23, hein? Foi 2 jogos, 1 gol e 1 assistência, né? Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe e me siga para mais vídeos, né, pessoal? Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, confirmou o recebimento de uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de 196 milhões do Flamengo por Caio Jorge, né? Apesar da investida, o empresário, né, reiterou a negativa do clube celeste e deixou claro o valor que considera necessário para liberar o artilheiro do Brasileirão 2025. Abre aspas, né? O Flamengo fez uma proposta e nós fizemos uma contraproposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é isso aí que as caras estão falando, né? Para que os caras estão falando, meu Deus do céu, para vender. O Caio Jorge, nós queremos 50 milhões de euros, 326 milhões de reais. Esse é o nosso preço, declarou Pedro Lourenço à rádio Itatiaia, viu, pessoal? As informações do interesse do Flamengo em Caio Jorge foi divulgada pela ESPN, que trouxe também a negativa do Cruzeiro, hein? O rubro-negro deseja um atacante para disputar a posição com Pedro e já vinha sondando o mercado em busca de opções como o argentino Tati Castellano da Lazio. Caio Jorge terminou o Brasileirão 2025 com 21 gols e 8 assistências na temporada, consumou 26 bolas na rede em 46 partidas e chegou a ser convocado por Carlos Ancelotti para a seleção brasileira, hein, pessoal? O jovem atacante, né, chegou ao Cruzeiro em 2024 após uma passagem discreta, né, pelo futebol europeu para contratar Caio Jorge. O clube Celeste desembolsou 4,5 milhões de euros, 25,7 milhões de reais na cotação da época, em valores fixos para a Juventus, então detentora dos direitos do jogador. Eita, pessoal, o que vocês acham, hein, pessoal? Será que vai? Ou ele vai continuar no Cruzeiro mesmo, hein, pessoal? O que vocês acham? Buscando reforços, né, para o sistema defensivo, o Vasco tem na mira um jogador que foi campeão da última Copa do Mundo. Trata-se do argentino Nicolás Otamendi, que joga pelo Benfica. O zagueiro de 37 anos está na equipe portuguesa desde 2020 e tem contrato se encerrando na metade de 2026. Com isso, o Vasco vê a contratação com algo possível, né? O Vasco busca um zagueiro renomado, né? De acordo com o influenciador Wallace Negueire, né, que cobre o dia a dia do Vasco da Gama, a diretoria do Gigante da Colina tem conversas avançadas com o Otamendi. A ideia seria trazê-lo já no início deste ano, mas caso não seja possível, o Vasco se movimenta para fechar um pré-contrato com o Otamendi. E assim ele reforçaria o time na janela do meio do ano, após o fim do seu contrato com o Benfica. A dificuldade é que o time português, comandado pelo treinador José Mourinho, não quer abrir mão do jogador e busca uma renovação contratual. Outro favor é que a família do Otamendi já está adaptada a Portugal, o que também diminui as chances de um possível acerto, né? O Vasco segue em conversas e espera um desfecho nas próximas semanas sobre o caso, né? Otamendi já jogou no futebol brasileiro. Caso aconteça um acerto entre Vasco e Otamendi, essa não seria a primeira passagem do atleta pelo futebol brasileiro. Em 2014, o atleta fez 19 partidas pelo Atlético Mineiro antes de se transferir para o Valência da Espanha, né? Na carreira, Otamendi foi revelado pelo Vélez Sarsfield, né, da Argentina, até que em 2010 foi para o FC Porto, depois passou por Atlético Mineiro e Valência, até fechar com o Manchester City em 2015. No clube inglês fez 5 temporadas e em 2020 se transferiu para o Benfica, onde está jogando atualmente, né? Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos, hein, pessoal? E aí, se gostaram se vier mesmo, hein, pessoal? Otamendi, hein? O que vocês acham no Vasco?
O Vasco da Gama prorrogou o contrato de uma importante peça, né, do elenco, comandado pelo técnico Fernando Diniz. O time carioca anunciou a renovação de contrato do lateral Pumas Rodrigues, né. Veja também, né, assim aí, pessoal. O novo vínculo será válido até dezembro de 2027, com possibilidade de extensão por mais um ano. Contratado em janeiro de 2023 junto ao Nacional do Uruguai, Puma rapidamente se firmou como titular e passou a ser convocado com frequência para a seleção uruguaia. Pelo Vasco, soma os seguintes números, né? 2025, 43 jogos, 2 gols e 13 assistências. 2024, 32 jogos, 2 gols e 4 assistências. 2023, 45 jogos, 4 gols e 1 assistência. E aí, pessoal, o Vasco acertou em renovar contrato com Pumas Rodrigues. O que, é que vocês acham? Use esse par de comentário para você deixar a sua opinião. O que, é que você acha dessa renovação de contrato com Pumas Rodrigues? O ex-jogador do Arsenal e do Manchester City, Gaël Clichy, né, foi nomeado técnico do Caen, clube da terceira divisão francesa. Nesta segunda-feira, o time normando propriedade de Kylian Mbappé, cuja chegada com o dono foi seguida pelo rebaixamento para a terceira divisão do campeonato francês na última temporada, né. Primeira experiência como treinador principal, né? Aos 40 anos de idade, Clichy foi auxiliar de Thierry Henry na seleção olímpica francesa durante os Jogos de 2004 em Paris, mas esta é a sua primeira experiência como treinador principal de uma equipe profissional de futebol, né? Segundo comunicado oficial, Caen afirmou que Clichy trará experiência de alto nível e conhecimento do futebol moderno. Mudança no comando técnico, né? O Caen, que venceu apenas 4 dos últimos 15 jogos, demitiu o técnico anterior, Maximine de Ornano, né? Também nesta segunda-feira. Eita, hein, pessoal? O que vocês acham dessa contratação, hein, pessoal? Será que vai dar certo, hein?